Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal, no nosso curso de Biologia 2024, onde eu estou abordando aqui os principais temas de biologia para quem vai prestar prova de Enem, prova de vestibular, concurso público e, claro, também quem está na graduação que quer rever alguns assuntos para mandar bem na faculdade, tá? No seu curso superior. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre mitose, das suas fases, dos seus principais acontecimentos. Considero, gente, esse esquemazinho muito bom, tá? Então, de repente, tira um print aí para você poder anotar, que eu quero explicar aqui alguns pontos interessantes sobre o processo de mitose. Só que veja só, geralmente o aluno, quando vai estudar mitose, ele acaba ignorando algo que é importante. E eu quero que você me pare agora um pouco aí, tá? Solta aí o que está fazendo, só olha para mim, tá? Quando a gente está falando de mitose e de meiose, existe uma coisa que você tem que saber. A mitose e a meiose, elas fazem parte do que nós chamamos ciclo celular. Geralmente o aluno vai estudar mitose como se fosse uma coisa à parte, meiose como se fosse uma coisa à parte. Mas na verdade, a mitose e a meiose estão dentro de uma fase chamada de ciclo celular, que eu coloquei aqui para vocês, porque geralmente você já começa a estudar com o conceito de mitose e acaba deixando de lado essa questão aqui do ciclo celular, que é importante. O que isso implica? As células possuem ciclos, onde ela se prepara para uma divisão e sofre divisão, podendo ser mitose, podendo ser meiose. Outra coisa importante, a mitose que acontece no seu corpo e no meu corpo e no corpo dos animais são mitoses de tecidos, são mitoses teciduais que nós chamamos. Ou seja, são mitoses que geram tecidos, geram órgãos, geram sistemas. Entretanto, nem tudo é dessa forma. Se eu estivesse falando, por exemplo, da planta, a planta, por exemplo, ela produz gametas por mitose. Então, não posso dizer que a mitose é um tipo de divisão celular que só vai gerar tecido. Esse não é o conceito certo. O conceito certo de mitose é um tipo de divisão celular que resulta na formação de duas células filhas, aí esse número você tem que levar, duas células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Para tu poder entender isso, primeiro tu tem que entender a questão do ciclo celular. Veja bem aqui essa representação que eu coloquei para você aqui do ciclo celular. O ciclo celular, ele tem 4 fases: G1, S, G2 e a divisão, que pode ser mitose ou pode ser meiose. Esse M aqui não é um M específico de mitose, poderia ser meiose. Então, para poder a célula sofrer um processo de divisão aqui na fase M, é necessário que aconteça essas etapas. G1 prepara a célula para poder sofrer o processo de replicação do DNA, que acontece na fase S. Então, do G1 acontece um monte de coisa, mas uma coisa que é marcante em G1 é a superprodução de proteínas que acontece aqui em G1. Além disso, aqui em G1 também existe pontos de reparação, ou seja, para poder o DNA se duplicar bonitinho aqui na fase S, é necessário que existam reparações. Se não, veja bem, se uma célula vai se dividir aonde o seu material genético está errado, houve algum problema, essa célula pode acabar se dividindo e originando um tecido errado, que é o que nós chamamos de uma neoplasia, por exemplo. Então, é necessário que aqui na fase de G1 ocorra correções com o material genético para decidir se ele pode ou não se duplicar. E a fase S acontece a duplicação do DNA. A fase G2 também acontece produção de proteínas e prepara a célula para o processo de divisão celular. Ah, Patrick, então quer dizer que sempre antes da divisão vai existir essas fases. Mas quando a célula não tem essas fases e quando a célula não está sofrendo divisão, aí nós dizemos que a célula está na G0.
G0 é quando a célula não está sofrendo a divisão celular. Então, veja só, por que tem que acontecer a duplicação do DNA? Porque não vai produzir novas células. Então, para poder produzir novas células, o material genético ele tem que ser duplicado para poder acontecer a separação. Então, por exemplo, vamos levar em consideração o seguinte, que uma célula tem uma X quantidade de cromossomos. Na fase S, essa célula tem 2x. Na fase G2, continua 2x. Quando vai acontecer o processo de divisão? Aí depende. Se for mitose, será uma quantidade. Se for meiose, será outra quantidade. Em se tratando de mitose, então acontece isso aqui. Ou seja, a célula-mãe origina células com a mesma quantidade de cromossomos. No caso da mitose, vai originar duas. Se eu estivesse falando de meiose, aí iria originar 4 células. Só que isso aí é um tema para outra aula, tá? Onde eu vou falar de formação de gametas. Então, o ciclo celular acaba sendo importante você lembrar disso, que na fase S acontece o processo de replicação do DNA. Por que eu estou insistindo em dizer para você isso? Porque, na verdade, gente, o que vai acontecer na mitose é a distribuição do material genético. Seu professor nunca te disse isso, mas eu estou te dizendo agora, sabe? O que acontece na mitose, o que acontece na meiose, literalmente é a distribuição do DNA que foi replicado lá na fase S. Ai, Patrick, esse negócio de prófase, metáfase, anáfase, telófase, nada mais é do que a distribuição que está acontecendo para poder formar células e o DNA ir para cada uma das células. É isso que acontece. No caso da mitose, se uma célula tem, por exemplo, 46 cromossomos, as duas células filhas que serão formadas terão 46 cromossomos. No caso de uma célula diploide. Se eu estivesse falando de uma célula haploide, a célula haploide tem 23 cromossomos. Sofreu meiose, vai originar duas células com 23 cromossomos cada uma, igual a célula-mãe. O que não acontece na meiose. Na meiose, reduz para metade. No caso, a meiose só acontece em células diploides. Então, a mitose, ou melhor, tanto vai acontecer em células diploides como em células haploides. E o resultado do processo de mitose sempre será a formação de células filhas com a mesma quantidade de cromossomos da célula-mãe. Outra coisa que você tem que lembrar, cromossomo, DNA, cromatina, é tudo a mesma coisa, são só estágios que o material genético se encontra. A gente não está falando de cromossomo, então quando você ouvir falar cromossomo, depende muito do que você está lendo, mas na divisão celular em si, cromossomo nada mais é do que o material genético condensado. O material genético condensado e duplicado nós chamamos de cromossomo. No final da divisão celular, esse cromossomo ele vai voltar a ser a cromatina, que é o material genético menos condensado. Então, a mitose, uma célula-mãe origina duas células filhas com a mesma quantidade de cromossomos da célula-mãe. As fases, eu sempre costumo fazer uma memorização com os alunos. Faça assim comigo. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. O gesto das mãos não é a célula, e sim o material genético. Prófase, o material genético está se condensando. Metáfase, o material genético, no caso o cromossomo, está super condensado. Anáfase, acontece a separação dos cromossomos, no caso a separação das cromátides irmãs. E telófase, a formação de duas novas células, ou seja, volta ao estágio de cromatina. Então, eu tenho prófase, metáfase, anáfase e telófase. Repita aí. Prófase, metáfase, anáfase e telófase, que são as fases do processo de mitose. Aí tem alguns acontecimentos que eu coloquei aqui, que geralmente você encontra isso em provas, tá? Vou até colocar ali para você. Ó. Geralmente você encontra isso daqui em provas. Ou o professor te perguntando para você marcar o que acontece na fase, ou de repente
pedindo para você transcrever numa questão dissertativa os principais acontecimentos que acontecem na divisão celular do tipo mitose. E aqui para nós, gente, conversinha aqui no seu ouvido. Lá na meiose, vai acontecer muitas coisas que são semelhantes à mitose, tá? Então, não vai pensando que a meiose é um negócio de outro planeta, não. O que acontece é que na meiose acontece variações genéticas, que eu vou estar explicando na aula de meiose. Mas vamos para cá, ó. A fase de prófase, veja bem aqui esse desenho que eu coloquei aqui para poder ilustrar para vocês. Tá feio, mas dá para entender e se você colocar no Google você vai encontrar uma imagem semelhante a essa. Então veja só, na prófase, os cromossomos, que esse xizinho aqui, eu coloquei 2, né? Não ia colocar mais. Pode colocar, tem mais, claro, mas eu coloquei aqui 2 como exemplo. Aqui na prófase, os cromossomos eles se encontram condensados, muito condensados. Já aconteceu aqui a divisão, a fase G2, já aconteceu a replicação do material genético, e os cromossomos aqui estão duplicados e condensados, prontos para poder acontecer a, a separação desses cromossomos e cada um migrar para uma célula. Só que para poder isso acontecer, tem que ocorrer o desaparecimento do nucleolo. Então acontece o desaparecimento do nucleolo, acontece a formação do fuso mitótico. Esse fuso mitótico aqui vai ser responsável por possibilitar a separação das cromátides irmãs, os centrossomos, que é o lugar que origina esses centríolos, que são organelas não membranosas, acabam se separando. Literalmente, é isso que acontece na prófase. Existe uma fase que fica entre a prófase e a metáfase, que nós chamamos de prometáfase. Nesta fase, o envelope nuclear fragmenta-se, no caso a carioteca se fragmenta, os cromossomos estão mais condensados ainda. Diga-se de passagem que é na fase de metáfase onde você consegue visualizar os cromossomos com mais facilidade, tá? Tá pregando aqui. Coloquei isso aqui, gente, para poder o microfone ficar pertinho da minha boca, tá? E acontece também que alguns microtúbulos ligam-se ao cinetócoro. O cinetócoro é uma regiãozinha dos cromossomos, tá? Que já vai começar aqui a metáfase. A metáfase, que é essa fase que eu falei para você. Olha como é que tá os cromossomos. Na metáfase, o fuso mitótico já tem contato com os cromossomos. Então, eu tenho a condensação máxima dos cromossomos. Os centrossomos afastam-se para polos opostos e a célula aqui está pronta para poder acontecer a separação das cromátides irmãs. Alguns estudantes têm dúvidas o que é esse negócio de cromátides irmãs e cromossomo homólogo. Cromossomo homólogo é cromossomo igual. Quando eu falo que vai acontecer aqui na anáfase a separação das cromátides irmãs, tenta imaginar assim, ó, que meu dedo é um DNA, é uma fitinha DNA. No duplicou, então ficou 2. Aqui eu tenho uma cromátide irmã. Então, quando eu falo que aconteceu a separação das cromátides irmãs, eu estou dizendo que aconteceu isso daqui, ó. Patrick do céu, nunca ninguém me explicou isso dessa forma. Ó, porque o pessoal complica demais. Um dedo é o seu material genético aqui, ó, na fase G1. Na fase G2 não aconteceu a duplicação, então 1 vira quanto? 2. Aí aqui, ó, eu tenho uma cromátide irmã. São cromátides irmãs. Ou seja, na metáfase aqui, ó, as cromátides irmãs estão ligadas. O que é que vai acontecer na anáfase? A separação das cromátides irmãs. Então, a anáfase ela é marcada pela separação das cromátides irmãs. Cromátides irmãs separam-se, cromátides movem-se para as extremidades para poder acontecer a formação de 2 novas células. As organelas também começam a se separar, uma parte vai para uma célula, outra parte vai para outra, e por fim acontece a telófase, que é o oposto da prófase. Enquanto na prófase tudo desapareceu, na telófase tudo vai reaparecer. Olha que interessante. Então vai acontecer aí o ressurgimento de um monte de coisa. Por exemplo, o envelope nuclear surge novamente, os nucleolos reaparecem. Nucleolo é um lugar dentro do núcleo onde acontece a produção de ribossomos. E os cromossomos se encontram menos condensados e irão assumir ali
um formato de cromatina. E esse formato de cromatina é o formato que a célula fica até sofrer novamente um processo de divisão celular. Note aqui, ó, citocinese. Essa citocinese está dentro aqui da fase de telófase, que é quando acontece a formação, a separação em si das duas membranas, formando duas células. Ou seja, uma célula deu origem a duas. Isso é uma característica da mitose. Patrick, essas informações que você passou aqui, elas parecem ser tão simples? Não, mas não são. Tem muitas informações que eu falei verbalmente, sem estar na lousa, e informações que estão na lousa, que são informações muito boas, tá? Bom, gente, eu espero muito ter te ajudado. Eu me coloco sempre à disposição para tirar mais dúvidas, tá? Eu vou estar resolvendo questões também com vocês. Mas, ó, deixa aqui embaixo as tuas dúvidas. Você sabe que quem mantém contato comigo, eu respondo. Eu levo a biologia de um jeito mais não é menos entusiasmado, mas eu levo a biologia um pouco mais sem muito mimimi, sabe? É isso aqui pronto, velho. Isso aqui pronto. Aí dependendo da abordagem que você esteja estudando mitose, aí, meu Deus do céu, vai ser a gente poderia falar aqui muito da fase S, dos pontos de correção do material genético, a questão de doenças que de repente podem acontecer por conta da não disjunção dos cromossomos, só que muita coisa acontece na meiose. Bom, eu espero muito ter te ajudado, tá? Deixa teu gostei aqui no vídeo, compartilha esse vídeo aqui com teus amigos da escola, da faculdade, do cursinho, que o foco desse canal aqui é apenas um, te ajudar, tá? Um abraço, a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá!